Saudações, gente bonita, muito bom dia, Mestre Leider aqui falando, em Goiás, 7h40 da manhã, 14 graus, amanheceu um frizinho adorável. Ontem eu tive uns probleminhas lá pelo minuto 20 da live, problema respiratório, porque deixa eu explicar rapidamente o que acontece. Eu moro numa cidade pequena, mais industrial. Moro numa cidade industrial, mas mineradora. Moro numa cidade mineradora, mas no município do agronegócio. E moro no Brasil Central. O que significa? Significa que nessa época do ano é seco, muito seco, que o agronegócio joga veneno nas águas e queima pasto. O pasto lança fuligem para a atmosfera. As mineradoras lançam poeira para a atmosfera. As indústrias químicas lançam gases tóxicos para a atmosfera, que usa amônia, e ácido sulfúrico e ácido fosfórico. E o ar seco combina tudo isso, todas essas substâncias. De dia, o sol, aquele ali, ó, olha que bonitão. O sol ontem estava azulzinho, hoje tem umas nuvens, mas ontem estava azulzinho, absolutamente azul. Isso é péssimo. Quer dizer que está seco. Quer dizer que a radiação solar combina todas as substâncias químicas da fuligem, da poeira, dos gases, dos agrotóxicos, de tudo. Criando um fenômeno mortal, inclusive chamado smog fotoquímico. Certo? Smog fotoquímico. E é de noite que o bicho pega. De noite que o bicho pega. Então ontem, não vou mentir pra vocês não, ontem eu sofri. Mas aí eu consegui me recuperar. E além disso eu cometi uma estupidez. Camarada Paulo me ensinou um remedinho pra dormir. Vinca branca, chazinho. Rapaz, o negócio funcionou. Eu calculei mal, enfim. Mas tivemos um problema entre o minuto 20 e 25, mas depois nos recuperamos e terminamos a live. Foi uma live boa. Só que com esse, pelo qual eu me desculpo, perdão. Tem coisas que não são culpa minha, né? Eu não tenho culpa de ter asma. Eu não tenho culpa do ar ser o que é, mas eu tive culpa de tomar o chá de vinca e ficar com muito sono. E ter que interromper por segundos a live para molhar a cabeça na água gelada. De toda forma, hoje isso não vai acontecer. Vamos aproveitar essa linda... Não é uma paisagem tão bonita assim, mas é fofinho, gente. Olha, nuvens no céu azul, algumas árvores, as folhas de outono, que na verdade nós estamos no inverno. Mas, enfim. O que nós discutimos ontem? Vamos começar por isso. Resumindo a live de ontem. Antes de ontem, eu não queria fazer a minha live concorrer com um debate presidencial dos Estados Unidos. Um debate, aliás, extemporâneo. Estranho fazer um debate tão antecipado, mas não é estranho. Depois nós vamos falar sobre isso. Aparentemente teve um objetivo, que é forçar o Joe Biden a renunciar à candidatura, por absoluta incapacidade. Mas isso é outra história. A questão é que eu terminei a live de antes de ontem com uma questão. Falei, os interesses da China e da Rússia, no caso do dólar, são conflitantes. E amanhã eu explico para vocês por quê, qual a natureza desse conflito. E de fato foi o que eu fiz, certo? Ontem respondi a pergunta que eu deixei em aberto. Só que quem assistiu a primeira meia hora da minha live pode ter chegado à conclusão que eu não ia dar conta. Simplesmente por questões que eu não estava dando conta de respirar. Mas aí depois de uma boa dose de... Deixa eu aqui mostrar para vocês. Desse troço aqui, ó. Eu consegui. Né? Então vamos lá? Me acompanhe nessa jornada. Olha lá, o que eu mais adoro no interior é isso. Os idosos limpando calçada.
Veja tanto que isso aqui tá bonitinho e tá limpinha. A minha mãe também é uma idosa, né? E ela não resiste. Ela levanta cedinho e vai limpar a calçada, né? Isso aqui em tese que limpa é a prefeitura. Tanto que nesses locais que tá longe das casas, olha o tanto que tá sujo. Mas normalmente onde tá perto das casas... Ah, gente, olha o tanto de amor aqui. Eu vou dar um jeito, quando eu for pra roça, de plantar amora. O gado adora a folha disso. Adora, e como fruto também. E aí você fazer licor, geleia. Amora é uma planta santa. Mas vamos ao resumo. Primeiro, qual que é o problema? Pessoas, nós começamos dividindo os países asiáticos em essencialmente 4 grupos. Não necessariamente por critério geopolítico, mas pelo quanto eles queriam o fim do dólar e que os Estados Unidos se estrepassem. No primeiro grupo, nós temos, e eu não falei desses países mais pequenos não, né, gente? O critério foi ou ter bomba atômica ou ter PIB superior a $1 trilhão. Certo? E também nós desconsideramos os países que são inimigos, são nossos inimigos. Eles não são inimigos da Rússia, eles são nossos inimigos. A Rússia é nossa parceira. Nós estamos com a Rússia nos BRICS. Então a Rússia é nossa parceira. Certo? A Rússia é nossa parceira. O inimigo da Rússia, portanto, é nosso inimigo. Os haters gostam ou não, o fato é que a Rússia é nossa parceira geopolítica e o inimigo dela é nosso inimigo. Então, quais são os inimigos nossos? O Estado de Israel, nitidamente, esse é nosso inimigo mesmo. Eu expliquei, inclusive, como o Estado de Israel patrocinou toda sorte de coisas sórdidas, golpes de Estado, genocídio na América Latina, servindo como assassino de aluguel e jagunço dos Estados Unidos da América. O Estado de Israel é nosso inimigo, certo? Eu não tenho dúvida alguma quanto a isso. E aí outros países que são inimigos geopolíticos, mas não necessariamente nossos, especificamente, a gente, né, são países que ofendem a China e a Rússia, de certa forma. Então eles não estão classificados nesse país que eu vou analisar. Eles simplesmente não gostam ou da China, ou da Rússia, ou dos dois, mas principalmente da China, e não estão na nossa análise. Tipo, eles são muito aliados dos Estados Unidos. Nós estamos falando de países que são praticamente colônias dos Estados Unidos, além de Israel, Taiwan, que é um pedaço da China rebelde. A Leida se falou, país com PIB superior a $1 trilhão. Sim, Taiwan, né? Japão, Coreia do Sul e Filipinas. Então esses países não querem o fim dos Estados Unidos nem do dólar, porque são lacaios. Dessa única economia pequena, ridiculazinha, é exatamente o Estado de Israel. Mas ele é importante porque patrocina golpe, repressão, violência, vende arma, ensina a torturar, matar, prender, capturar. Então a importância geopolítica do Estado de Israel não é pela economia ridícula, pequena, mas pelas atrocidades que cometem para defender os Estados Unidos e o Ocidente. Por isso, inclusive, os Estados Unidos e a União Europeia defendem com tanta garra, vamos dizer assim, o Estado ilegítimo. Mas por que defender com tanta ênfase uma economia assim ridícula? É porque eles fazem o serviço sujo do Ocidente. Genocídio ali, matança de índio acolá, eliminação de população nativa não sei aonde. Esse tipo de coisa. Bom, mas fora esses países, né, as demais nações asiáticas, repito, nós estamos contando os pequenos, podem ser divididos em 4 grupos. Primeiro, como eu disse, os países que querem mais é que os Estados Unidos se lasquem, né, por uma série de questões aqui. São esses países
a Federação Russa, a República Islâmica do Irã e a República Popular Democrática da Coreia. Ela não tem um grande PIB, mas digamos que ela tem artefatos, e esses artefatos são nucleares, então, né, é uma grande potência. No segundo grupo, nós temos países que os Estados Unidos hostilizam, mas que não podem, por agora, desejar o fim do dólar. São esses, essencialmente, a República Socialista da China e o Reino da Arábia Saudita. Esses são os dois principais blocos. O bloco sino-árabe e o bloco russo-iraniano, certo? Mas ainda tem outras duas rubricas de nações asiáticas. No terceiro grupo temos países que estão sendo hostilizados recentemente pelos Estados Unidos, mas que não têm uma relação tipo ruim necessariamente com o país. As elites apoiam os Estados Unidos, são nações poderosas economicamente, mas basicamente neutras geopoliticamente. Estamos falando da terceira economia do planeta, que é a Bharat, né? Também chamada de Índia, e a quinta economia do planeta, que é a República da Indonésia. Então, Índia e Indonésia, elas têm motivos para não confiar muito nos Estados Unidos. Por exemplo, os Estados Unidos tentaram interferir na eleição dos dois países, porque os governantes dos dois países, o Modi e o Widodo, são soberanistas. Mas ainda não é uma hostilidade aberta. Mas eles não têm motivo para confiar. Certo? Não tem motivo para confiar. Além desses, os tigres asiáticos, cujas exportações dependem de poderem desvalorizar a moeda, ou seja, dependem de um dólar forte, também não tem motivo para querer o fim do dólar. E nós estamos falando especificamente da Malásia, estamos falando especificamente do Vietnã, estamos falando de Bangladesh. Então, Malásia, Vietnã, Bangladesh, eles precisam que o dólar esteja forte e que a moeda deles esteja fraca. Então, eles precisam do dólar. Então, esses três países, Malásia, Bangladesh, Vietnã, mas as duas nações realmente poderosas desse grupo, Indonésia e Índia, não são inimigas dos Estados Unidos, mas também não são amigas. E dependem, de certa forma, algumas menos, é o caso da Índia, outras mais. É o caso da Tailândia, que também está nesse grupo, de um dólar forte. Então, eles precisam da moeda americana. Tranquilo? A gente pode chamar esse grupo de grupo Indo-Indonésio, ou do sul da Ásia, é mais preciso geograficamente, porque são todas nações do sul, do sudeste asiático, da Insulíndia, então é do sul da Ásia. E finalmente nós temos um quarto grupo de países asiáticos que na prática são aliados dos Estados Unidos da América, né? E aí é o caso mais complicado. O país que melhor representa essa situação é a Turquia. Ah, mas não, gente, a Turquia está na OTAN. Quando a Turquia estiver na OTAN, ela conversa. A Turquia quer entrar nos BRICS. Como assim, gente? Ela não quer entrar nos BRICS. Se ela quisesse realmente entrar nos BRICS, ela saia da OTAN. Mas a Turquia não é o único caso. O Azerbaijão, para falar da nação um pouco menor, né? O Azerbaijão está nesse grupo também. Existem outras nações asiáticas que são aliadas dos Estados Unidos, mas não são inimigas
da nova ordem global, como é o caso do Japão, Coreia do Sul, Filipinas, Taiwan e Israel. Correto? Então é isso. Isto posto, vamos tentar explicar os motivos pelo qual cada grupo de países adotam as posições que adotam. A começar pelo grupo Rússia, Irã, República Popular Democrática da Coreia. São nações enormemente sancionadas pelos Estados Unidos. As que tinham ativos nos Estados Unidos ou na Europa já tiveram esses ativos roubados. O Ocidente roubou o dinheiro iraniano, roubou o dinheiro russo, roubou o dinheiro norte-coreano, são ladrões. Isso inclusive explica a desdolarização. Porque enquanto roubou a Coreia do Norte, tranquilo. Ah, nós nem somos comunistas, tranquilo. Depois roubou o Irã. Ah, mas nós não somos extremistas. Muitos países não perceberam o perigo. Só que a coisa mudou completamente de figura quando eles roubaram a Rússia. Porque vocês têm coragem de roubar uma superpotência nuclear, eles têm coragem de roubar qualquer um. E isso ligou o alerta geopolítico no mundo inteiro. Os países começaram a tirar o ouro dos Estados Unidos, um a um. Tirar o ouro deles que estavam nos Estados Unidos, no Reino Unido, e começaram a tirar os ativos financeiros, títulos da dívida, depósitos, porque entenderam que o Ocidente, os Estados Unidos e a Europa, não eram confiáveis. Então isso abriu a porteira da desdolarização. E aí entra a questão. Esses países já perderam tudo isso que eu falei. Então agora eles querem que os Estados Unidos também percam tudo. E como os Estados Unidos podem perder tudo? Se o dólar deixar de ser a moeda de reserva. Por isso, essas nações investem tão fortemente na desdolarização da economia mundial. Compreende? É por isso. Por que esses países insistem, apoiam tanto a desdolarização da economia mundial? Porque eles não têm nada a perder. Não há nada a perder. Pelo contrário, eles só têm a ganhar. E sabe que o calcanhar dos Estados Unidos, e aí eu mostrei uma série de dados que eu mostro sempre. As dívidas impagáveis dos Estados Unidos da América. As dívidas absolutamente impagáveis dos Estados Unidos da América. Expliquei a situação econômica delas, certo? Deles, dos Estados Unidos. Dívida das famílias de 25 trilhões de dólares. Dívida do governo de 35 trilhões de dólares. Dívida total de 100 trilhões de dólares. Dívida total verdadeira, porque inclui aquele dinheiro que estão devendo para os futuros aposentados e pensionistas e não tem de onde tirar, inclusive dos estados e municípios, de 156 trilhões de dólares. Depósitos não garantidos, que é exatamente esse conceito, o conceito de você pagar aposentadoria, pensão, fundo de previdência privada ou pública mesmo, fundo de investimento, imaginando que vai ganhar alguma coisa no futuro e que na verdade eles não têm dinheiro para repor. 216 trilhões de dólares. Derivativo, 627 trilhões de dólares. Totalizando 1 quadrilhão de dólares de dívida. Nenhum país sobrevive assim, só um momento. Gente, a posição da Índia é interessante.
E a gente aproveita aqui, faz alguns segundos de silêncio, porque a confeitaria que vende um ótimo pão de queijo, um excelente bolinho frito de polvilho, broas excepcionais, o melhor bolo de fubá dessas bandas, vai fechar. Na verdade, eles vão se transferir, né? Lá para outro bairro que fica bem longe daqui. E aí esse é o último dia deles aqui nesse bairro. Então não vou ter mais como comprar, porque fica muito longe. Só se eu tivesse carro, então não vai rolar mais. Triste, não vou ter mais onde comprar biscoito de qualidade. Só perto de onde meu irmão trabalha. Então a cada 2 dias. Porque eu vou lá sempre. Porque meu irmão tem uma certa problema de saúde e tal. E ele não, por conta de um problema no tornozelo, cuja cirurgia custa 23 mil reais, obviamente ele não tem dinheiro. Aí eu aproveito e dou carona pra ele, tipo, divido Uber, né? Na verdade eu pago Uber. E aí ele tem mais dinheiro pra gastar com ele. Tipo, remédio, roupa, esses trem. E aí lá tem uma confeitaria muito boa. Então, mas não vende bolinho frito, né? Nem bolo de fubá. Vende, enfim. É um momento triste aqui pra goianidade. Mas, ontem, deixa eu falar sobre a Índia. E aí, olha que coisa interessante. Ontem eu mostrei para vocês o leite tipo A, que a gente compra aqui, nesse mercadinho, mais barato do que o tipo C. Tipo, o que eu tava falando? Oi, gatinha. Aqui, ó. Aqui, gente, é o produtor. Fazenda Mainha, Mauro Júnior. Zona Rural de Catalão, Goiás. Ele mesmo produz o próprio leite e ele não tem que tirar a gordura, né? Então ele deixa, então, leite tipo A, 3,4%. Pasteurizado tipo A, integral. Por apenas R$ 4,50. O C tá R$ 4,85 e o tipo A tá R$ 4,50. Expliquei por quê, até mostrei ontem. Porque um grande produtor de leite da cidade encheu o saco de vender o leite a R$2 o litro para as empresas e chegou à conclusão, evidente, eu acho, demorada, de que ele é rico, ele pode comprar ele mesmo uma máquina de pasteurização e ele mesmo pasteurizar e embalar o próprio leite. Então, sem intermediário, ele conseguiria vender o leite diretamente ao produtor. De fato, é isso que ele faz, né? Era o que eu faria se eu tivesse. Ele deve ter umas 300 vacas dando leite. Então, ele produz o quê? Uns 7 mil litros de leite todo dia. Então ele pode fazer essas coisas, né? Ele pode fazer essas coisas. Faturar mais, sem depender de intermediário. Inclusive eu mostrei um vídeo no qual houve um leilão de bezerros no estado de Minas Gerais. E o bezerro foi arrematado a R$5. R$5 o bezerro. Dá um pirulito mais, né? Vambora. 5 lasca, Hélio. Vamos, leilão! 5,50? Ai? Não? Bora, moçada. Atenção, atenção, atenção. 1, 2, vou vender, vai embora em R$5. Obrigado. Eu teu vai embora contigo, Alessandra. Dou-lhe 1 A, dou-lhe 2 e vendo em R$5. Atenção, 1, 2, obrigado. Levou. Na verdade, o preço de bezerro, filho de vaca leiteira, é tão barato que tem até meme. Deixa eu mostrar pra vocês. Opa, faz quinhentão, bichinho. Mansinho, não escapa. 200 pila, 200 pila. 80 reais não falou mais isso. Eu te dou ele, te dou 50 pila e te dou mais oração pra tu tratar ele. Não vendo não, né? Bom, mas por que você tocou no assunto de bezerro aqui? Porque leite é muito a cara da Índia, né? A Índia, não é que ela não come carne, isso é meio um mito. Mas metade da população indiana é vegetariana. Metade, e são 700 milhões de pessoas, gente. Metade da população indiana é vegetariana. E mesmo os que não são parte dos hinduístas, comem frango, por exemplo, e os muçulmanos que comem carneiro, búfalo, cabra, mesmo os que não são, não comem muita carne,
Não é um hábito indiano comer carne. Eles comem pouca carne. Agora leite, principalmente de búfala, que é um leite muito mais gordo, tipo de Jersey, só que mais gordo ainda que a Jersey. Leite, então por que você não cria búfala? Porque a nossa terra vai ser bem pequena. Um búfalo é enorme e caro. Nós não temos dinheiro. Tipo assim, nosso financiamento coletivo é para comprar 3 Jersey, que é uma vaca pouco maior que um cachorro. Elas são pequenininhas. Certo? Não dá pra gente ter búfalo. Búfalo é pra quem tem terra, né? Quem tem dinheiro. Não é o nosso caso. Então vai de Jersey mesmo. E outra coisa. Os indianos produzem muito leite. A Índia produz muito leite. Muito leite. Certo? Bastante leite. E reparem que a Índia produz quase 10 vezes mais leite que o Brasil. Uma característica, digamos, dele, um alimento importante para eles. E isso nos leva a um ponto que a Índia, diferente de Indonésia, de Tailândia, de Vietnã, de Malásia, ela não é um grande exportador. Então veja só como são as coisas. Nesse aspecto monetário, a postura dela se aproxima da postura russa. Mais da postura russa, especificamente, do que da postura chinesa. Ela é inimiga da China, geopoliticamente falando, né? Por enquanto, eu acho que eles vão acabar fazendo amizade, né? Mas a postura dela se aproxima da postura russa. Porque ela entende que os Estados Unidos exercem um papel deletério. E ela não precisa, diferente de Indonésia, diferente de Malásia, diferente de Vietnã, diferente de Tailândia, ela simplesmente, diferente do Japão e da própria China, ela não precisa de um dólar forte, porque as exportações dela não são muito grandes. As exportações estão crescendo, mas estão crescendo para países dos BRICS. As exportações para a Rússia estão crescendo muito, as exportações para o Irã estão crescendo muito, as exportações para o Brasil estão crescendo muito. Então, desde o começo, para evitar essa dependência de dólar que outras grandes potências industriais têm, ela é o país não sancionado que mais rápido desdolariza no mundo, certo? A desdolarização anda mais rápido na Índia que em qualquer outro país do mundo não sancionado pelos Estados Unidos. Porque desde o início ela quer fazer um sistema de comércio exterior sem dependência do dólar. Por isso, ela faz acordo, já tem acordo com mais de 20 países de negociar na própria moeda. Ela quer basicamente fortalecer a rúpia indiana, porque ela sabe que pode. Ela não quer depender do dólar, mas também não quer depender do renminbi, não quer depender da China. Para ela é pior depender da China do que depender dos Estados Unidos. Então ela quer a desdolarização, só que por um caminho diferente do que aqueles que propõem a moeda única dos BRICS. Ela quer simplesmente que os países negociem nas próprias moedas. Ora, para países que têm economias muito fortes, é o caso da Índia, isso seria viável, certo? Isso seria viável. Talvez para um país como o Brasil também fosse. Mas para a Argentina, para um Paraguai, para uma Colômbia, para um Nepal, para um Tchad, para uma República Centro-Africana, para as Ilhas Salomão da vida, isso não é viável. Então, é necessário uma moeda que intermedia as negociações do mundo, uma moeda de reserva, certo? Então a Índia está numa posição de não depender do dólar, mas também está numa posição de impor a própria moeda, porque é uma moeda forte, de uma economia forte, bastante industrializada, e estima-se que os indianos, na verdade as indianas, possuem metade do ouro desse planeta, correto? Então a Índia pode fazer coisas que a China, por exemplo, não pode. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, só um momento. O caso da China acaba sendo um pouco mais complicado. Porque, por um lado, a China compreende que os Estados Unidos são uma ameaça terrível. E a China sabe, assim como a Rússia sabe, como o Irã sabe, que os Estados Unidos só ainda existem porque eles têm a moeda de reserva, por causa do dólar. Então, se o dólar deixar de ser a moeda de reserva, não menos. Como é que eles bancam isso tudo? Como é que eles bancam um déficit de mais de $1 trilhão?
Além disso, os Estados Unidos têm uma dívida externa gigantesca. De modo que o que segura a economia americana, o que impede os Estados Unidos de irem para o abismo, é o fato de eles poderem imprimir dinheiro. Não só da Rússia, mas principalmente da Arábia Saudita, que saiu do petrodólar. Correto? A estratégia é duplamente brilhante porque, ao mesmo tempo, permite a China se livrar do dólar, olha só, e ainda atrair as empresas americanas. Porque, como nós discutimos ontem, no estágio de pobreza que os Estados Unidos estão, o mercado consumidor deles é de pouco mais de 150 milhões de pessoas. Então, se as empresas americanas tiverem que optar entre o mercado americano de 150 milhões e o mercado chinês de 700 milhões, elas vão preferir quer que os Estados Unidos se lasquem, só que é uma oportunidade.